Olá, feliz sábado para você, seja bem-vindo à nossa lição central, o nosso programa de recapitulação da lição da Escola Sabatina. E eu estou aqui com o Josué, que é o primeiro ancião da Igreja Central de Várzea Grande, e juntos nós vamos conduzir aqui esse momento tão especial, que é o momento da recapitulação da lição. E para começar, Vamos orar, né, Christian? Ok, vamos começar com uma oração. Neste momento nós queremos que você aí na tua casa fique reverente. Nós aqui vamos curvar a nossa cabeça também para falarmos com o nosso Deus. Oremos. Grandioso Deus e amável Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui no teu santo dia estudando a tua palavra. Nesta hora, que o teu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós e esteja sobre cada um dos teus filhos também, para que nós possamos compreender a missão que nós temos de levar a mensagem a todo mundo nesta geração. amém. É o que nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. É muito bom ter a sua companhia, você aqui, nós aqui, você em casa. Vamos participar juntos, pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia, e nós vamos ter aqui um bate-papo muito gostoso sobre esta lição tão especial, que é a lição número 6, que está falando sobre os dons como possibilidades ilimitadas. Nós, às vezes, limitamos o poder de Deus, achamos que Deus trabalha só de um jeito, ou só de uma forma, ou só com uma pessoa, ou só a partir de um grupo de pessoas, ou de um tipo de dons, e nós vamos ver hoje que Deus pode fazer coisas extraordinárias com pessoas comuns e pessoas simples também, não é verdade, Josué? É isso aí. Eu achei fantástico esse tema desta semana. Possibilidades ilimitadas. Porque quando nós nos colocamos, né, à disposição do Espírito Santo de Deus, o leque se abre e a obra segue avante. Excelente. O texto, para a gente começar o nosso bate-papo, ele está aqui em 1 Coríntios, o capítulo 12, o verso 11, e diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Esse texto, ele é extraordinário. Ele mostra que diante de Deus todos nós somos iguais, e mostra que Deus, ele começa a realizar essa obra a partir do seu próprio poder. Engraçado que ele distribui a todos. Todos nós temos dons, porque Deus é fantástico, ele distribui a todos. Nós temos que deixar que o Espírito Santo atue em nossa vida para que nós possamos desenvolver aquilo que ele já nos doou. Excelente. Josué, nós vamos dividir o nosso estudo aqui, a nossa recapitulação com você que está em casa, em 3 partes. A primeira parte é a origem dos dons, só para você acompanhar esse ritmo que nós vamos manter aqui na nossa recapitulação. A segunda parte é o propósito dos dons, e a terceira e última parte é a parte que nós vamos conversar sobre o uso dos dons. Beleza? Você está preparado aí? Então nós vimos o texto bíblico chave, fantástico esse texto, mostra já, começa a dar um insight dessa primeira parte do nosso estudo aqui, da nossa recapitulação, que a origem dos dons, ela está na boa vontade de Deus, através do seu Santo Espírito, de usar cada ser humano que é atraído pela graça para fazer algo de relevante no corpo de Cristo. Deixa eu ler aqui, vou ler aqui uma parte importantíssima da lição. Olha aqui. Não pode haver limite à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o próprio eu, oferece margem à atuação do Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Não há limite para uma pessoa que se desprende do eu e se entrega para Jesus. Não há limites. A pessoa, ela trabalha e o resultado é sensacional, o resultado aparece. Porque quando o Espírito Santo, a gente deixa nós sermos usados pelo Espírito Santo, a obra realmente avança e avança com certeza. Amém. Então nós temos esse primeiro texto de 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 11 até o verso 18. Nós temos Efésios 4:7, Tiago 1:17, Marcos 13:34, Atos capítulo 10, Atos capítulo 2. Todos esses textos, eles falam sobre a origem dos dons espirituais. Agora, Josué, como é que uma pessoa, quando é que uma pessoa ela começa a entender que ela tem um dom para alguma coisa, por exemplo, na igreja,
ou para servir em um ministério, ou para começar um novo ministério? Quando é que essa pessoa pode despertar para esse reconhecimento dos dons? Primeiramente, Christian, é muito importante frisar que nós temos que buscar. Primeiramente, nós temos que buscar e correr atrás do Espírito Santo. Correr atrás do Espírito Santo, porque quando nós gastamos tempo na busca de receber o poder do Espírito Santo, com certeza nós vamos encontrar tudo aquilo que nós somos capazes de fazer. Porque todos nós já temos o dom, basta nós nos... como a gente leu anteriormente, né, deixarmos o eu de lado e abrir o nosso coração para que o Espírito Santo atue. E realmente, com certeza, nós vamos encontrar o que há de melhor em nós para nós podermos cumprir a missão que nós temos, que é de pregar o Evangelho. Ótimo. E algumas pessoas, Josué, têm a ideia de que essa questão dos dons é uma questão muito estática. Como assim, pastor? Por exemplo, eu já reconheci o dom de pregar. Certo? Eu reconheci que tenho o dom de pregar. Então, eu tenho pregado por aí afora, certo? Aí a pessoa pode falar assim, eu não tenho o dom de pregar. E ela está há 10 anos na igreja. Ou qualquer outro dom, porque a nossa tendência geralmente é falar de dom de cantar e de pregar. Mas os dons são, como o próprio título da lição diz, são ilimitadas as possibilidades, né? Agora, como é que uma pessoa ela pode começar a fazer essa descoberta? Eu acho que você deu um gancho muito legal para a pessoa que está em casa, e eu acho que vamos só pontuar isso aqui, que é o encontro com Deus. Manter-se na presença de Deus, você vai manter esse contato com aquele que é a origem dos dons, aquele que capacita a gente. Isso é verdade. Outro ponto importante, né, para a gente conseguir entender a quantidade de dons e a utilidade de cada uma delas também. Tem muita gente que pode pensar, mas eu não tenho dom algum, eu sou muito pequeno. Aí a gente tem a lição nos mostrando o corpo humano. Quantos membros existem no corpo humano? Né? O olho, a boca, o dedinho, a unha, né? O cílio do olho. Muita gente fala, mas será que o cílio é importante? É importante para o olho? E a gente vê que é muito importante. Experimenta tirar o cílio para você ver o quanto de pó vai entrar no seu olho e você vai ter vai começar a lacrimejar. Então, não importe o tamanho que você tem, não importe aquilo que você pensa que não é capaz de fazer. Você, deixando que o Espírito Santo atue em sua vida, se você não prega, você ora. Se você não ora, você sorri. Se você não sorri, você abraça. Então, as possibilidades que o Espírito Santo nos dá são infinitas, como o título da lição já fala, elas são infinitas. Então, nós temos aqui deixar aberto o nosso coração para que o Espírito Santo atue e nós possamos achar aquilo que melhor nos capacita, aquilo que melhor nós podemos fazer por intermédio do Espírito Santo. Exatamente. E algumas pessoas, eu falava daquela questão de... Algumas pessoas acham que o Espírito Santo trabalha de forma estática, né? Deu um dom para o Josué e agora só a volta de Jesus, né? Agora, a gente tem a parábola, por exemplo, dos talentos. A gente percebe que nós podemos também trabalhar com os dons, com os talentos que recebemos e aprimorar, receber e ganhar outras habilidades. Eu acho isso extraordinário. Eu gostaria de pontuar aqui, olhar para você que está em casa e dizer para você que nós podemos receber novas habilidades do Senhor para edificar o corpo de Cristo, que é a igreja, e também para avançarmos no cumprimento da missão. Eu acho que é muito importante. O que você acha sobre essa ideia de não termos essa condição dos dons estática, mas dinâmica? Olha, isso é muito importante. Por quê? Você pode achar que, não, eu só tenho apenas um dom, mas tem pessoas que já nascem com dons naturais. E existem os dons espirituais também, que isso é o Espírito Santo que nos doa. Então, todos esses dons, eles podem e devem ser usados para a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos desenvolver, a lição é muito clara, nós precisamos desenvolver e trabalhar, porque quanto nós desenvolvemos os nossos dons e nós trabalhamos para Deus, mais os dons irão aparecendo e eles irão também se fortalecendo em nossa vida. Perfeitamente, eles se fortalecem e eles também se multiplicam, né? Com certeza. Então, esse conceito é muito importante para a gente começar o nosso bate-papo
nesta primeira gaveta, vou chamar aqui, nossa primeira gavetinha de estudo, esse primeiro bloco, que é a origem dos dons. A origem dos dons está na obra do Espírito Santo na vida do crente. Quando você nasce, quando você nasceu, quando eu nasci, o Josué, nós já recebemos alguns dons, né? Às vezes, dons que vêm aí da genética, do pai, da mãe. Às vezes um é músico, o outro tem habilidade de comunicação, o outro tem habilidade de compaixão, dons, enfim, tá? Então, são dons que a gente chama, são naturais. Agora, quando o crente nasce ali, ó, no tanque batismal, ele nasce no reino de Deus, o Espírito Santo, diz a palavra do Senhor, ele também batiza o crente. Então, nesse momento, quando o crente aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo para no momento do batismo do camarada e fala assim: olha, rapaz, a Igreja Central de Várzea Grande está precisando desse dom. E aí o Espírito Santo capacita essa pessoa para atuar nesse espaço, nessa brecha, nessa área, dessa forma. E um exemplo disso a gente nota no batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado, o que é que veio? Em forma de pomba. O Espírito Santo de Deus veio. Isso é uma grande prova de que quando nós batizamos, o Espírito Santo de Deus também repousa sobre nós e nos capacita para a obra. Capacita para a obra. Perfeito. E a gente aproveita aqui e faz um parênteses, porque algumas pessoas têm ensinado por aí afora que o batismo no Espírito Santo ele é posterior ao batismo nas águas. Ou seja, primeiro você recebe a Jesus nas águas, e depois, se você for um crente bom, um crente quente, poderoso, que lê a Bíblia, que não sei o quê, aí você vai ganhar o Espírito Santo como se fosse uma recompensa. A Bíblia não ensina isso, né? Você trouxe esse exemplo extraordinário. No momento em que nós somos batizados, o Espírito Santo também nos batiza. O batismo é um momento e depois segue a obra de desenvolvimento do crente, o Espírito Santo usando e desenvolvendo o crente, aprimorando o crente para o serviço, né? Com certeza, Cristian, com certeza. Isso é muito importante. Um outro ponto muito interessante que a gente encontrou aqui na lição, que vale a pena a gente frisar, e você aí em casa, eu tenho certeza que você sentiu o que esse texto quer dizer, e vale muito a pena para nós como igreja, é essa carta que Ellen White escreveu em 1903. E nessa carta, Josué, ela fala um pouquinho sobre algo que nós temos que aprender como igreja, como corpo de Cristo. Verdade. Ela fala assim que nós temos que aprender a reconhecer o direito de todos usarem os seus dons. E isso é muito importante, porque às vezes a igreja fica na mão de um pequeno grupo de pessoas, né? Isso. Que lideram a igreja, e como a gente acabou de falar, quando a pessoa desce as águas, ela recebe dons para ajudar a igreja. E às vezes aquela pessoa fica no banco ali 1, 2, 3, 4, 5 anos sem ter um espaço, né? O que você como líder da igreja, Josué, o que você pensa sobre esse texto? Reconhecer o direito de todos os outros a usar os seus dons também. Isso, particularmente, eu acho fundamental, porque a igreja como um todo, todos que foram batizados, ela já tem um dom, ela tem um dom para servir. Agora, nós temos que dar espaço. Perfeito. Espaço para que ela possa também usar as suas habilidades, usar os seus dons, né? Aqui eu lanço um desafio para a liderança da igreja e para todos a membresia da nossa igreja também, para que comece a utilizar os seus dons. Você que foi batizado, você tem o Espírito Santo com você. O Espírito Santo capacite você, não pense que você não é importante para a obra. Aqui a lição é clara em dizer que todos nós somos importantes na obra e na missão que Deus nos outorgou. Excelente. Então a gente pode dizer que a nossa função, nós que estamos à frente da igreja, dos ministérios, talvez aqui você é o primeiro ancião aqui da igreja, do pastoreio da igreja, da liderança dos ministérios, quem sabe a gente poderia frisar aqui que uma das primeiras tarefas que nós temos é abrir espaço no fronte de batalha para outros soldados se aproximarem e conseguirem usar os seus dons. Com certeza. Isso é um desafio, né? Está lançado aí o desafio, e com certeza nós vamos olhar a partir dessa lição com outros olhos para que todos possam trabalhar e engajar imbuídos do Santo Espírito de Deus para a causa do nosso Deus. Amém. Deus seja louvado.
Muito bem, fechamos aqui o nosso primeiro bloco. Poderíamos, quem sabe, estender um pouco mais, né? Mas aí a gente ficaria, nosso estudo, a nossa recapitulação aqui ficaria muito comprida, muito longa, né? Então a gente vai partir agora para o segundo bloco, que é o propósito dos dons. A pergunta que abre esse segundo bloco é: para o que os dons são dados ou foram dados pelo Espírito Santo para mim, para você, para a igreja? Qual que é a finalidade? Por que Deus se preocupou em capacitar você e eu com dons naturais? Porque isso também vem dele, tá certo? Ele é o nosso Criador. Mas por que Ele se preocupou em colocar em mim e em você, em nós todos aqui, habilidades espirituais? Por quê? Olha, eu sempre falo que o nosso Deus é um Deus perfeito, né? Nós vemos ali os discípulos de Jesus, né? Cada um com uma característica diferente e Ele usando a todos para a edificação da obra, para o fortalecimento da igreja, para o avanço da mensagem, porque nós sabemos que quando Jesus subiu para o céu, Ele deixou uma missão, né, para os discípulos de Deus, para os discípulos seus, essa missão de ir e pregar o Evangelho. Mas também Ele deixou o Espírito Santo justamente para capacitá-los para essa obra. Então, o propósito dos dons que Deus deu a cada um deles é justamente a missão que nós temos de levar essa mensagem, de edificar a igreja, de ajuntar o povo para arrebanhar o povo, fortalecer o povo para essa missão que é a pregação do Evangelho. Exato, e eu acho isso extraordinário, porque essa questão do propósito dos dons, Josué, é muito difícil de lidar com isso. E talvez você que está em casa aí, participando com a gente desse momento de recapitulação, você vai lembrar de algum episódio que possa ter mexido com você aí. Muitas pessoas acreditam que os dons são dados aos crentes, às pessoas, para uma espécie de, digamos assim, vaidade espiritual. Para destaque, para essa pessoa se posicionar melhor na igreja, para ela ser admirada pelos outros, ou porque com esse dom, com essa habilidade, ela pode encontrar um pouquinho de destaque. Será, Josué, que foi esse o propósito central para o qual Deus colocou os dons, os mais variados em nós? Com certeza não, né? Os dons, eles são colocados justamente para honrar e glorificar ao nosso Deus. Então, quando uma pessoa vem, uma pessoa trabalha bem, faz alguma coisa bem, a gente olha e fala assim: caramba, mas essa pessoa tem esse dom, rapaz, ela tem essa habilidade. Quando a gente olha para uma pessoa e a gente fala isso, essa pessoa, quando escuta, né, alguém falando, puxa, você tem o dom para isso, ela toma essa glória para si. Essa glória não foi para o endereço realmente verdadeiro. Temos que tomar cuidado com isso, porque o endereço verdadeiro é o nosso Deus, é o Espírito Santo de Deus, é que Ele nos capacita, né? E eu fico até assim, emocionado. Eu falando aqui, é uma coisa assim que eu fico até emocionado, porque não tenho capacidade para isso. Mas a gente deixa ser usado. Amém. Deixa ser usado, porque Deus quer usar e capacitar pessoas para essa obra que Ele nos dá. É verdade. Então, é o Espírito Santo que deve ser dado toda a honra e toda a glória. Amém. Isso é muito importante para a gente, para mim, para você que está em casa. Você já deve, porventura, saber quais são seus dons, suas habilidades. Lembre sempre que o endereço central, o endereço principal da glória, tá certo? Não é seu, não é o seu endereço, não é o seu coração, deve render essa glória a Deus o Pai. Então você entende que você é um instrumento e que Deus usa você, Deus te capacita, te habilita para realizar aquilo que você faz. Agora, um outro texto muito importante, que não pode ficar de fora do nosso estudo, está aqui em Romanos, o capítulo 12. O capítulo 12. No capítulo 12, no verso 3, nós encontramos um texto importante. Eu vou ler aqui, Josué, para a gente entrar nesse segundo bloco melhor. Correto. Tá bom? Diz assim, ó: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além daquilo que convém. Aquilo que a gente acabou de falar agora, né? Isso mesmo. Cada um tem que saber que aquilo que faz e faz bem feito, que a habilidade que tem não é sua própria, mas ela provém de Deus, né? E aqui diz assim: antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros
tem a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Eu acho extraordinária essa colocação final aqui do apóstolo Paulo, dizendo que eu sou membro do Josué e o Josué é membro do Christian e nós dois juntos realizamos uma obra que se completa. Com certeza. E aí enfatiza mais aquilo que nós já comentamos anteriormente um pouco, que todos os membros são importantes. Todos nós somos importantes nesse grande corpo que nós somos. E todos juntos nos fortalecemos para o avanço da obra. Esse texto é muito importante porque coloca aqui, todos nós somos importantíssimos. Não só aquelas pessoas que vêm aqui na frente cantar, aquelas que vêm aqui orar. Muitas vezes as pessoas pensam que não, é só aquelas pessoas que são importantes, só elas que avançam. Não, toda a igreja, todos os membros são importantes para a obra de Deus. Eu acho que uma das verdades que foi resgatada ao seu tempo dentro da igreja cristã foi o ministério, o sacerdócio de todos os crentes. Porque rompeu com aquela tradição da teologia medieval de que o ministério pertencia ao clero apenas, a uma casta, aos sacerdotes apenas. Se bem que, Josué, a gente ainda tem gente na igreja que pensa assim, que o ministério pertence ao pastor, ao ancião, ou só ao sonoplasta, ou só a um grupo de pessoas. Então, essa redescoberta dos dons é muito importante. Isso tem que mexer com você, mexer comigo, porque essa é uma verdade central que promove transformação também. Quando você se envolve, eu gosto muito da ideia de caixa de ferramenta. Qual que é o propósito? A gente está nesse bloco agora falando, Qual que é o propósito dos dons espirituais? Eu gosto de olhar para uma caixa de ferramenta. Eu acho que todo mundo já viu uma caixa de ferramenta, Ali você tem alicate. Conheço muito bem caixa de ferramenta. Ali você tem alicate, você tem martelo, você tem serrote, serrinha de cortar ferro. Tem um prego. Prego. Olha, se eu pedir para o serrote bater na cabeça de um prego, ele até faz isso. Mas eu vou lascar com o serrote. Eu vou acabar com o serrote. Não vai funcionar. Ele não foi preparado para isso. Não foi feito para isso. Não foi preparado para isso. Agora, quando o martelo bate no prego, ele faz isso com um pé nas costas. Isso mesmo. Ele faz isso brincando. Talvez já é uma dica para você aí em casa, que talvez está nessa grande pergunta: Senhor, qual que é a minha utilidade? Para que eu sirvo na tua obra? O que eu posso fazer? Senhor, onde eu posso servir? É aquilo que você gosta de fazer, que você já faz, e vamos assim dizer, faz bem feito, Isso Deus quer usar para o crescimento da sua obra. Então, fechando esse segundo bloco, Josué, quem sabe a gente pode ler mais um pensamento de Ellen White que nós colocamos aqui no nosso esboço, mas a gente pode verificar então que são dois os principais propósitos para o qual Deus deu os dons à igreja. Primeiro, edificar a igreja. Porque imagina só, se os dons ficassem espalhados, as pessoas não estivessem conectadas, nós não teríamos essa ideia de corpo, Então isso é muito interessante, traz uma ideia de conexão entre as pessoas, uma ideia de unidade, interdependência. Então eu sei que a tua obra, Josué, ela é complementar à minha, e a minha é complementar à tua. A tua é complementar à da pianista, a da pianista é complementar à minha. E a gente entende, quando a gente percebe que um dos propósitos de Deus ao dar os dons é criar essa interdependência, aí nós começamos a crescer espiritualmente, porque eu não vou rivalizar com uma outra pessoa que vem aqui na frente e prega. Eu não vou rivalizar com uma outra pessoa que fala bem, uma outra pessoa que canta, uma outra pessoa que serve. A gente vai entender que cada um tem o seu? Cada um tem o seu dom e tem a sua função. A sua função, o seu espaço, Isso aí é aquela parábola dos talentos, ela dá justamente esse ponto aí. Cada um tem o seu trabalho, cada um tem o seu propósito, só que todos devem trabalhar, porque os dons, como são dados a todos, a lição é clara também dizer que se você não usar o teu dom, aquilo que o Espírito Santo te deu, ele vai te tomar. Nós temos que usar. É uma ideia assim, muito comum da vida. Se você pega uma máquina e você fica ali 6 meses sem dar manutenção nela, ela vai estragar, ela não vai funcionar. Ela não vai funcionar. O parafuso enferruja, depois você vai... Gente, olha, é só você ir para o cotidiano. Você pega uma chave de fenda e vai trabalhar numa máquina que o parafuso está enferrujado.
que acontece com a cabeça do parafuso? Vai espanar e não abre. Vai espanar ou quebra, Quebra e não e aí abre. te dá uma dor de cabeça danada. Então, aquilo que é importante, os dons que Deus colocou em você, isso é importante, precisa estar em movimento. É em movimento, isso mesmo. Agora tem dois dons muito importantes que nós vemos ali em Efésios capítulo 4, verso 11 e 12, que Deus colocou em algumas pessoas específicas para o aperfeiçoamento dos santos, dos crentes, que é o dom do pastoreio, que é o dom do evangelismo, da pregação. Esses dons, eles são para o aperfeiçoamento. A gente poderia falar que é a liderança, né? Então, a minha função como Isso líder mesmo. não é só conduzir os projetos da igreja, né? A sua função como líder é também olhar para essa juventude toda, para os irmãos da igreja e falar assim, onde é que eu posso trabalhar com essas pessoas, para o que nós podemos fazer juntos, né? Para honrar e glorificar a Deus. Então são dois dons, o dom de profecia, que nós entendemos que não é qualquer pessoa que tem o dom de profecia, Isso mesmo. não é verdade? E também o dom de capacitar outras pessoas, né? Que seria o dom de apóstolo, né? Traduzindo para o nosso cotidiano hoje de igreja, seria o dom do pastoreio, do ancião, né? Da equipe de ancianato. A equipe de ancianato não está aqui só para cuidar de escala, né? Isso A gente é sempre verdade. fala esse negócio, né? É muito mais amplo, né? É muito mais amplo. É um olhar num todo da igreja, né? Quando o pastor, geralmente, às vezes, quando não está presente, é os anciãos que têm o privilégio, né? Eu digo que é o privilégio de cuidar e de conseguir ver todos os âmbitos da igreja para que a obra possa continuar caminhando. Perfeito. Eu acho que isso é muito interessante. Mexe comigo, essa lição mexe comigo. Acho que mexe com você também, José. Você tem uma função muito importante aqui na igreja. Mexe com os pastores, mexe com os líderes. Nossa primeira tarefa é desenvolver outras pessoas. Isso mesmo, pastor. Muito bem, eu acho que a gente pode fechar aqui a nossa segunda gaveta. Então, o propósito dos dons, edificar a igreja, edificar o corpo de Cristo e cumprir a missão. Cumprir a missão que Ele nos Alcançar outras concedeu. pessoas, né? Isso mesmo. Vamos para a terceira fase? Ok, vamos lá. Bloco final, uso dos dons. Aí nós temos uma parábola muito legal que você conhece, que é Mateus capítulo 25, verso 14 até o verso 30, que é a parábola dos dons, né? Dos talentos, na verdade, isso né? mesmo, dos talentos. E aí, o que você acha dessa história? Essa história Olha, isso aí, essa história é muito importante para nós, porque aqui quando Deus nos deu, Jesus nos deu essa parábola, você nota que Ele deu dons a todos, né? Cada um de acordo com a sua capacidade, né? Para um deu mais do que para outros, né? E às vezes a gente vê isso dentro da nossa igreja, né? Às vezes tem pessoas que realmente elas desempenham mais coisas, né? E outros desempenham menos, né? Mas isso não quer dizer que porque às vezes nós temos pouca coisa a fazer, nós vamos falar, bom, eu não vou fazer, já que eu recebi só para orar uma vez por mês, eu não vou nem orar mais também, eu vou desistir desse meu dom. Não, aqui é claro em dizer que nós temos que usar, independente da capacidade do Espírito Santo colocou em você, independente daquilo que você foi chamado para fazer. Todos são importantes, aqueles que fazem mais, aqueles que trabalham mais, tanto aqueles que fazem menos, todos são menos importantes, porque a lição nessa parábola dos talentos, ela vem justamente falando sobre isso, porque aquela pessoa que recebeu um pouquinho de talento e não usou o talento, né, ele não vai se dar bem, ele não vai para o céu. Porque não ficou usou, melhor, né? a situação dele não ficou melhor guardando, né? Não ficou melhor guardando. Ficou pior. Pior. Emocionalmente ele ficou pior, né? Com certeza. Emocionalmente, depois também o contato com o patrão, né? O dono da terra, também ele se sentiu mal, né? Então a gente tem que entender que essa história está aqui para mostrar para a gente que os dons eles precisam estar em movimento, não podem ficar parados. Não pode. Tem muita gente que eu vejo, a gente às vezes chega na igreja, olha, né, para todo mundo, fala, mas será por que a gente nota todo ano pouca gente trabalha, né? Às vezes aí a igreja 10%, 15% aí usou, e os outros, como é que faz? Será que estão enterrando os seus dons? Será que o Espírito Santo não capacitou também essas pessoas, né? Aí a gente volta para a parábola e vê o que aconteceu com aquele que escondeu o seu dom, que não trabalhou, que não desenvolveu, né? Nós temos que tomar a lição, ela vem justamente para que a gente possa abrir os nossos olhos,
né? Abrir os nossos olhos, que Deus quer que todos desenvolvam o seu trabalho, porque todos, assim como o corpo, todos os membros são importantes, na obra de Cristo, todo o povo de Deus é importante, tanto o menor até o maior, todos somos importantes para o avanço do Evangelho. Excelente. E tem uma diferença muito interessante, Josué, que eu acho que agora a gente vai trabalhar esse aspecto com o nosso amigo que está em casa ali, que é esse detalhe de nomenclatura, né? Então, por exemplo, a gente fala muito, também já falei muitas vezes, né? Já usei essa expressão, você tem que descobrir quais são os seus dons, né? Quando a gente para ver essa questão dos dons, estudar essa questão bíblica, a teologia dos dons espirituais, a gente percebe que seria mais interessante nós trabalharmos a questão de reconhecer quais são os seus dons. Reconhecer, porque é algo que você já usa, já está em você. Então você reconhece, você fala, realmente isso aqui é uma habilidade que não é só minha, é um negócio que Deus colocou em mim. Então você reconhece isso e parece ser mais natural do que para aquela pessoa que talvez não se encontrou ainda e está nessa descoberta, ou melhor, nessa busca ainda, há 10 anos na igreja e ainda se perguntando qual é o meu dom, qual é o meu dom. Veja, essa pessoa vai para a empresa, presta um serviço extraordinário na empresa, é funcionário do mês lá na empresa, é um marido exemplar em casa, cuida bem das finanças, e quando vem para a igreja fala assim, qual é o meu dom? Olha, um ponto importante que a lição nos coloca sobre esses tópicos, até os discípulos de Jesus, você nota que eles andaram com Cristo, né? E até a morte de Cristo eles não estavam entendendo, e estavam seguindo a Jesus, não estavam entendendo o propósito de Deus. No Pentecostes lá, enquanto eles não reconheceram que eles necessitavam do poder do alto, do poder do Espírito Santo de Deus, eles não começaram a desenvolver os seus dons. O Espírito Santo foi derramado sobre eles a partir do momento que eles começaram a suplicar, a começar a pedir, né? A pedir por ele, a que Deus intervisse e eles pudessem testemunhar da missão que foi dada a eles. Outro ponto importante, que a lição fala, olha, se um pai, né, humano, que é mau, sabe dar boas coisas a seus filhos, imagine Deus, Ele está ali sedento para nos dar o Espírito Santo, para que nós possamos atuar e descobrir o nosso dom e poder trabalhar no corpo de Cristo. É que muitas pessoas às vezes pensam assim, Deus está escondendo de mim para a minha utilidade. Você falou uma coisa importante, Deus está mais interessado em que nós saibamos a nossa utilidade através dos dons que Ele colocou, né? Ele está super interessado nisso. E eu acho interessante a gente pontuar aqui também, nesse último bloco que nós estamos trabalhando aqui da recapitulação da nossa lição, é o uso dos dons. Você colocou um aspecto lá no primeiro bloco, que é importante, acho que vale a pena trazer aqui para esse fechamento, que é o contato com Deus. Você acabou de falar de novo. Quando a gente tem o contato com o Espírito Santo ele vai mostrando a direção. Ele vai dando a dica, ele vai falando, filho, experimenta isso, experimenta aquilo. E um segundo aspecto que eu acho que vale a pena pontuar para você que está em casa aí, é esse aqui, Vale a pena fazer alguns testes. Às vezes você fala assim, rapaz, eu gosto de criança. A gente tem na igreja aqui Ministério da Criança, Ministério dos Adolescentes, Ministério da mulher, né? Ministério da terceira idade, da melhor idade, né? Idade. Ainda de criança tem desbravador, tem aventureiro, né? Que envolve os filhos e tal. Tem Caleb. Então, assim, você pode fazer um teste, passar uma temporada em cada um deles, e às vezes você até vai ser usado por Deus para começar alguma coisa nova, alguma coisa diferente, porque nós estamos falando de possibilidades ilimitadas. Ilimitadas. Né? E esse título é real, porque a gente nota que quando os discípulos receberam o poder do alto, receberam o Espírito Santo, o que eles começaram a fazer? Coisas fantásticas. Pedro, num sermão lá, 3.000 pessoas se converteram. Né? As coisas começaram a acontecer na vida deles, na missão que eles tinham de pregar o Evangelho. Tanto é que na igreja primitiva se viram que eles cumpriram o seu propósito de pregar o Evangelho naquele primeiro período. Pregaram coisas impossíveis, eles fizeram. E isso, quando a lição fala de possibilidades ilimitadas, Deus quer nos dar também nesta hora, neste momento. Por isso que a lição está aqui.
porque Deus também quer atuar em nossas vidas, né? Para que nós possamos ser usados pelo poder do Santo Espírito de Deus e fazer coisas ilimitadas. Assim, Ele está sedento para nos dar. Nós temos que buscar, temos que buscar. Josué, eu gosto de perceber um detalhe mais, para a gente concluir aqui a nossa lição. Eu percebo assim que Deus fala muito através das situações. Às vezes você é convidado para alguma coisa nova, diferente. Sempre que eu sou convidado, eu estou falando aqui da minha vida agora, sempre que eu sou convidado a participar ou a fazer alguma coisa nova e diferente, eu paro, penso, eu olho para a minha caixinha de ferramenta, eu vejo ali se eu tenho as ferramentas para isso, entende? E se eu tenho uma ferramenta que se pareça com aquilo, eu falo, eu vou encarar. Nem que no começo, às vezes, pode não ficar aquele negócio extraordinário, mas eu vou aprender esse negócio. Eu acho que vale a pena o crente ter essa cabeça aberta, porque Deus está com possibilidades, como você acabou de falar, ilimitadas. Ele quer coisa nova para você, para mim, para você também, porque o tempo também é novo. Olha essa situação que a gente está vivendo hoje. É verdade. Situação diferente, né? A gente Gravar um vídeo hoje é quase que uma obrigação nossa, né? Nunca a gente ia imaginar que a gente ia pregar o evangelho desse formato. Nesse formato. Então, se a gente fechar a nossa cabeça só para aquele jeito tradicional, para aquela forma, nós precisamos deixar que Deus crie essas possibilidades e nos use nessas possibilidades ilimitadas. Eu acho que você tem um pensamento bonito aí, que Ellen White coloca aí no livro primeiro pensamento, Parábolas de Jesus. Se você quiser pontuar aí, enquanto... Somente quando os discípulos se renderam plenamente à sua atuação em fé e súplicas, foi derramado sobre eles o Espírito Santo. Então os bens do céu foram concedidos aos seguidores de Cristo em sentido especial. Esses dons já são nossos em Cristo, mas a posse real depende de nossa recepção do Espírito de Deus. Palavras de Jesus. Quer dizer, a posse já são nossos, mas a posse real depende de nós. Depende da gente abrir o coração e pedir também que Deus vai atuar. Assim como Ele atuou no passado, Ele quer atuar também hoje. E nesse processo, então, nós podemos usar o nosso dom, a nossa capacidade de escolher para se envolver nesse processo. Nós não precisamos ser passivos. Acho que é interessante pontuar isso nesse fechamento. Nós não precisamos ser passivos. Deus vem e faz tudo. Deus pega a minha mão e levanta para servir o outro. Deus me empurra para lá. Tá certo que Deus cria as portas, as oportunidades, mas Deus quer também que você e que nós usemos o nosso direito de escolha para honrá-lo, para servi-lo, né? Porque tem muita gente que o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita, mas as coisas elas não vêm prontas, nós temos que fazer a nossa parte. Excelente, muito bom. Ela não vem pronta, falar, não, eu vou orar e vai... Não, você vai ter que fazer alguma coisa, você vai ter que trabalhar, você vai ter que ser uma pessoa proativa para que o Espírito Santo, que o poder dele possa atuar verdadeiramente. Nós temos que fazer a nossa parte. Josué, palavras finais, eu quero encerrar com uma ilustração. O que você fala, quem sabe a gente pode falar aqui, o que você falaria para os nossos amigos que estão em casa, nos acompanharam nessa recapitulação de lição, o que você falaria, que palavras pastorais, né, você falaria a cada um dos nossos irmãos e amigos que participaram com a gente desse momento? Meus queridos, um ponto muito importante. Cada um de nós temos um papel importante na obra do nosso Deus. Todos nós temos um legado a servir. Todos nós já temos o Espírito Santo. Só depende de nós abrir o nosso coração e pedir para que Ele possa atuar. Você que está em casa, você é um elo de ligação entre Deus e a terra. É um elo de ligação para levar pessoas ao céu. Deus, Ele tem possibilidades ilimitadas para cada um de você. Basta você aceitar e pedir que o Espírito Santo o use para isso. Amém. Deus seja louvado. Eu encerro com essa história. Certo dia fui até uma das igrejas que eu cuidava e ali na classe dos adolescentes, fui lá e o tema que eles estavam estudando era a parábola dos talentos. E aí eu coloquei a mão no bolso e aí tinha R$10. Aí eu pedi para o maiorzinho ali e falei, rapaz, vai lá e troca tudo por moeda de R$1. E ele correu lá, foi até a esquina, o comércio, e trocou por moeda de R$1. E eu falei assim para eles, olha, trouxe as moedas, eram 10 meninos, 10 crianças, adolescentes na realidade, perdão, e aí entreguei a moeda para cada um deles e falei, olha,
a gente vai entender isso aqui na prática. Todo mundo está recebendo a mesma quantidade, a mesma quantidade. Josué, é impressionante. E aí, ao longo da semana, eles foram multiplicando esse R$1. E aí, chegou no outro sábado, e aí eu fui lá para a classe com eles, e aí cada um começou a trazer o seu relatório. Extraordinário relatório. Aí, uma mocinha comprou xuxinha de cabelo, comprou lá na loja de embalagem, não sei o que tem bastante, né? Aquele saquinho que vem um monte, e começou a vender na escola por 50 centavos. Aquela menina fez mais de R$20. O outro comprou aquele sorvetinho, que é tipo uma gelatina, um negócio, não sei se tem por aqui. Eu até esqueci o nome agora desse sorvete. É um sorvetinho que tem uma gelatina em cima aqui, né? Durinha assim. E aí ele começou a vender, e tal. Chegou, fez 80 e poucos reais, vendendo na escola. De R$1. De R$1. Ele comprou 2 ali, foi vendendo, porque ele se sentiu desafiado. Ele falou, eu vou ganhar esse negócio. E aí foi indo e cada um foi fazendo mais, Agora, eu não esqueço do olhar de um menino que chegou no outro sábado e começou a ouvir cada relato. O que fez 20, o que fez 80, o que fez 30, o que fez 15. Ele começou a ouvir cada relato e cada relato jogava ele mais para baixo. Sabe por quê? Porque ele não tinha mexido na moedinha dele. E aí ele falou assim, pastor, está aqui a minha moeda. Eu não fiz nada. E ele falou, estou envergonhado, porque todo mundo aqui se mexeu. Situação constrangedora. Constrangedora. Eu acho que a gente tem que ter no coração essa vontade de querer agradar a Deus, sabe? De querer mostrar para Ele que a gente o escolhe como nosso Senhor, como nosso Salvador, que a gente quer o melhor para o nosso próximo. A gente tem que colocar o coração nessas coisas. E aí a gente vai perceber muita coisa bonita acontecendo na igreja, na nossa vida e também no corpo de Cristo, que é a igreja. Amém. Essa foi a nossa maravilhosa lição. Que Deus esteja, que o Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês aí na tua casa e que nós, a partir de hoje, possamos deixar que o Espírito Santo atue em nossas vidas. E nós vamos ter possibilidades ilimitadas, porque assim Deus o quer. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por estar conosco aqui na lição central. Que Deus abençoe você, que essas ideias também possam mexer com o seu coração, com a sua atitude e colocar fogo aí no seu coração para que você seja um grande homem, uma grande mulher a serviço do reino de Deus. Nós vamos fazer uma oração agora para encerrar essa recapitulação e agradecemos a sua companhia com a gente. Vamos orar. Nosso Deus, sopre o teu bom espírito sobre o teu povo. Mexa com a gente, nos motive, nos oriente, para que possamos ser um corpo unido e versátil e um corpo capaz, habilidoso para ensinar, capacitar outras pessoas, para alcançar pessoas que estão longe do Senhor, para servir a comunidade, servir o próximo e, especialmente, desenvolver a habilidade que há em outras pessoas. Portanto, nosso Deus, nos abençoe. Te agradecemos por esse momento tão gostoso. Te agradecemos pela Tua palavra que nos orienta, que nos inspira. Abençoe os Teus filhos, a Tua igreja. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém.